Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade hoje aqui ao nosso estudo sobre religiosidade egípcia. Especificamente hoje nós vamos trabalhar com mumificação. Para começar o assunto, vamos pensar no objetivo dessa aula. Conhecer os princípios religiosos da mumificação no Egito Antigo. Como tema de abertura, nós vamos ler Biduim, o segredo da múmia. Bidu, quero te contar uma coisa. Pronto, acabou o sossego. E também tenho algo a dizer. Fora! Tudo bem, se você não quer saber o segredo da múmia, azar o seu. Que segredo? Que múmia? Também não conto. Passar bem. Eu sei que também você está curioso como o Bidu. Você já ouviu falar das múmias egípcias? Você sabe por que os egípcios praticavam a mumificação? Vamos responder a primeira pergunta. As múmias egípcias são cadáveres, isso mesmo, pessoas, mortos, né? Cuja pele e órgãos foram preservados intencionalmente. Essa é a resposta da primeira pergunta. Antes de responder a segunda, quero trazer aqui para você um assunto muito importante. Você já ouviu falar da múmia Totimeia? Pois é, esta é uma múmia que está no Brasil. Ela está preservadinha ali em Curitiba, na nossa capital, e eu recomendo que você vá visitá-la. Ela está em exposição desde 1995. Vou colocar um link sobre a história dessa múmia lá no Classroom para você saber um pouco mais dessa história e se animar para ir visitá-la lá em Curitiba, quando você estiver lá. Beleza? Vamos em frente. Respondendo à segunda pergunta, os egípcios acreditavam na existência de uma vida após a morte. E toda pessoa, ao morrer, era julgada no Tribunal de Osíris. Pois é, Tribunal de Osíris. Então nós temos aqui um livro dos mortos, feito por um escriba, provavelmente, chamado Honefer, e ele aqui conta como será o julgamento no Tribunal de Osíris dele mesmo. É isso mesmo, ele fez um grande papiro, esse que está aqui na imagem, de aproximadamente 5 metros de comprimento, hoje ele está recortado para preservação, e aqui ele conta como será esse julgamento. Veja que você observa o Honefer nesta cena e nesta cena. O que nós temos neste papiro aqui? Olha que interessante, vários hieroglifos e várias imagens importantes. Nós temos o Honefer aqui, ajoelhado, adorando aos principais deuses do panteão egípcio, com destaque aqui para o deus Ra, o deus Sol. Lembra disso? Aqui nós vemos o deus Anubis, corpo de homem, cabeça de chacal, com a cruz Anki nas mãos. Aqui nós vemos novamente o Anubis. Aqui nós vemos este outro deus chamado Amit, conhecido como o Devorador. Aqui nós temos o deus Tot, aqui, que é cabeça de Ibis e corpo de homem. E nós temos aqui o deus Horus, cabeça de pássaro, corpo de homem, também trazendo a cruz Anki nas mãos, a cruz que simboliza a vida eterna. E no trono nós temos o deus Osíris, o deus mais cultuado do Egito. Lembra quando a gente estudou lá as principais características da religião egípcia? E nós vimos lá que os deuses egípcios tinham aspectos antropozoomórficos, metade homem, metade animal, era um dos aspectos, lembra? Aqui ao lado nós temos as deusas Neftis e a deusa Ísis, Ísis e Tétis, que são Neftis, que são as deusas irmãs de Osíris. Então vamos lá. O que esse papiro traz para nós? Nesta cena nós vemos Anubis conduzindo o Honefer para o julgamento, que está aqui destacado que acontecerá. Nós temos aqui ao alto desta balança, tá vendo? Isso é uma balança, tá vendo? E aqui nós temos a deusa Maat, de quem sai uma pena da cabeça, e essa pena, que é a pena da justiça, está aqui, olha, num lado da balança. Do outro lado da balança está o coração do Honefer, e é o seguinte, se o coração fosse mais pesado do que a pena, ele não poderia ter a vida eterna. Estar com o coração pesado seria o seguinte, ele teria cometido muitos males durante a vida. E está na espreita aqui o deus Amit, ou Amut, né? Que tem a cabeça de crocodilo, corpo de leão, pernas de hipopótamo. Se
o coração fosse mais pesado do que a pena, então o deus Amut devoraria o coração e Hunnefer estaria perdido. Olha aqui, ele está na espreita esperando o resultado deste julgamento. Está aqui o Anubis regulando esta balança. Mas a gente já observa que a pena está mais pesada do que o coração. Então nós podemos observar que o Hunnefer está sendo conduzido pelo deus Horus até Osíris, que vai lhe dar então a vida eterna. E está aqui a cruz Ankh simbolizando esta vida eterna. E o que o deus Thoth está fazendo aqui? Ele está registrando todo este acontecimento. Ele é o deus dos escribas. É isso, gente. Bom, como é que era esse processo de mumificação? Nós temos aqui um texto que você vai poder ler com mais atenção depois lá no Clésio, que é um texto do grande historiador Heródoto, o pai da história, que viveu lá no século V a.C. E ele traz todos os passos da mumificação. Primeiro, a retirada do cérebro, através de um ferro recurvo que eles enfiavam no nariz do cadáver, e daí tirava todo o cérebro. Depois mostra a cena aqui deles tirando os órgãos, tirando aqui o intestino, cortando a parte do flanco aqui lateral. Aqui também mostra eles tirando, né, os líquidos do corpo, eles fazem uma limpeza geral no corpo desse cadáver. E depois esses órgãos eram colocados em vasos chamados canópicos. E a gente vê aqui exemplo do Museu de Berlim que traz esses vasos lá preservados. E aí os gênios, né, é que protegiam cada um desses órgãos, gênios egípcios. Quem são eles? O Rapid, o Amutef e o Qebet-Sehunef. Cada órgão está dentro de um canópico desse. Pulmões está aqui, estômago aqui, intestinos ali. Era isso. E depois, né, o que eles faziam? Eles colocavam natrão, que é carbonato de sódio, um sal, sobre o corpo deste cadáver durante aproximadamente 70 dias, como diz aqui o Heródoto. Davam banhos de óleos essenciais e resinas, né, nesse cadáver. Hoje está se usando muito óleos essenciais no Brasil, não é mesmo? E nós vemos aqui bandagem, né, que é o momento então que eles vão envolver esse cadáver com essas bandagens. Tranquilo? Esse era o processo de mumificação. E aqui nós vemos a finalização, quando essa múmia é colocada num ataúde, e finalmente naquele sarcófago. Compreende? Então, o Heródoto é esse historiador importante que relata este processo. Aqui eu trago duas imagens de uma múmia que está exposta no Museu do Louvre e uma outra múmia encontrada no Vale Sagrado de Cusco, no Peru, para a gente saber que não há múmias apenas egípcias, mas também de outros povos. Agora eu queria que você fizesse essa atividade, veja uma lista de exercício aqui. Os egípcios acreditavam na existência de uma vida após a morte e que toda pessoa ao morrer era julgada no tribunal de Osíris. Para tanto, os egípcios desenvolveram técnicas de mumificação. Assinale a alternativa que apresenta os motivos que levaram os egípcios a desenvolver essa técnica. Você tem 5 minutos para resolver. Pronto? Então agora vamos ver a resposta, que é a letra C. Em caso de absolvição, a alma podia ocupar novamente o corpo ao qual pertenceu. Mas para isso, diziam os egípcios, era necessário que o corpo estivesse conservado. Tem uma outra atividade para você fazer também, e eu vou deixar lá no Classroom para você fazer, e estará lá também a resposta dessa questão. Mas eu tenho ainda uma outra atividade para você, que é a composição de um mural. Eu quero que você faça um mural colocando desenhos e textos explicando esse assunto que nós acabamos de ver aqui, que é a mumificação, e então depois você vai compartilhar com seus colegas no mural na sala de aula. E se ficar muito legal, a gente vai então expor na escola. A sugestão para você elaborar esse mural também é o Jamboard, que fica muito legal. Vou dar um exemplo para você aqui. Veja, no Jamboard você coloca imagens e você coloca ali os textos, fica bem legal, bem apresentável, dá para imprimir, também colocar no mural, ou então você compartilha no Classroom para mim. Tudo bem? É isso, gente. Retomando então, vimos que no Egito Antigo havia a crença na vida após a morte, e toda pessoa ao morrer era julgada no tribunal de Osíris. Os egípcios mumificavam seus mortos por causa da crença na vida após a morte. E a mumificação era um processo bastante complexo e demorado. Ok? Agradeço a atenção de vocês, obrigado aí por estar comigo nesse tempo
E é o seguinte, fica aqui para você também a referência dessa aula que nós trabalhamos, o livro que vocês têm aí nas mãos, que você pode consultar para fazer o trabalhinho. E aqui também tem um texto muito importante, que está traduzido para o português, do Jackson, que traz essas informações mais aprofundadas sobre a mumificação e traz esse texto do Heródoto que eu trouxe ali para vocês também. Combinado, gente? Então, por hoje é isso e vamos em frente, tá bom?